Olá, olá, sejam muito bem-vindos de volta para mais uma Conversa com Propósito. Eu sou André Caldeira, sou sócio fundador e CEO do Grupo Propósito, e esse é um episódio muito especial do nosso podcast, uma iniciativa que tem como foco o tema propósito, a partir das histórias de CEOs, de acionistas de empresas, de conselheiros e de líderes de diferentes organizações. Os episódios são sempre a cada 15 dias, e você pode conferir todos os anteriores nos nossos canais no YouTube e no Spotify. Convido você também a assinar a nossa newsletter no LinkedIn Conversas com Propósito, onde, além dos novos episódios, todas as semanas eu publico um texto sobre os temas de governança, liderança e propósito. E a convidada de hoje é uma pessoa que eu tenho grande admiração, a gente se conhece há muito tempo, é a General Manager da Novo Nordisk no Brasil, Isabela Viana Vanderlei. Isabela, seja muito bem-vinda ao Conversas com Propósito. Muito obrigada, André. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você. Muito bom. Eu vou fazer uma apresentação aqui mais completa sua, e aí a gente já vai engatar a nossa conversa. Isabela é formada em Economia pela PUC do Rio, tem um MBA pelo ITAM e pós em Alta Gestão pelo IESE. Ela iniciou sua carreira na Gillette, depois foi para a antiga Brahma, hoje Ambev. Posteriormente, atuou em outras grandes empresas como L'Oréal, Boticário, The Body Shop. E desde 2021 está na Novo Nordisk, uma empresa líder global de saúde, muito conhecida por ser a fabricante do Ozempic, e que tem como foco o combate a doenças crônicas graves como diabetes, obesidade, distúrbios hematológicos e endócrinos raros. Isabela é formada pelo IBGC como conselheira de administração e atua nos conselhos da CIA e Interpharma, além de atuar como mentora do WCD e no programa EY Entrepreneurial Winning Women Brasil. Ela foi vencedora do Prêmio Executiva do Valor em 2024, na categoria Saúde, apontada como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg Linha e é Top Voice no LinkedIn. Isabela tem 57 anos, é casada com o Mário, tem uma filha, Maria Joana, com 29 anos, e no tempo livre gosta de viajar e conhecer novas culturas. Vamos lá, vamos começar então. Eu queria te pedir para você trazer, para a gente aquecer essa conversa, um trecho da sua história, Isabela, que tenha sido marcante, e aí pode ser um trecho profissional, um trecho pessoal, e que ajudou a definir quem você é hoje. Nossa, eu acho que a gente tem, né? 57 anos tem muitos trechos marcantes. Mas eu acho que tem, e acho que também nunca é só pessoal ou só profissional, né? Eu acho que tem um que para mim foi bem no início da minha carreira, como trainee. Entrei no programa da Gillette Trainee no México. E naquela época, hoje é muito normal, né? As pessoas, expatriadas ou você fazer um MBA fora. Naquela época não era, né? Era algo bem diferente, ainda mais para mim, que tinha uma família que morava a 2 quarteirões um do outro, né? Ninguém nunca tinha tido essa experiência. Então, no Rio de Janeiro você morava na época? Eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro. Né? E para mim foi talvez o que, olhando hoje, o primeiro passo, talvez, de algo que eu acredito muito, né? Que é você se aventurar, né? Como você trabalha no desconhecido, né? Então, eu fui para um país que eu não falava a língua, fui para uma empresa que eu não conhecia, né? Tinha muito pouca experiência profissional na época, e fui morar sozinha, né? Nesse lugar, que também, para mim, era algo muito diferente. Minha família era muito grudada. E então, foi, para mim, muito marcante todo o aprendizado que eu tive lá, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do aprendizado de começar a conhecer outras culturas e como é que você navega nesses ambientes de incerteza. E por que México? O que me ofereceram. Entendi. Era a vaga que tinha e foi um presente. Acabei que eu já morei no México 2 vezes. Ano passado fui para lá de férias com meu marido. É uma cultura latina também, né? Mas muito diferente da nossa.
mas é um país onde as pessoas são muito alegres, então acabou que para mim foi um grande presente ter conhecido essa cultura. Muito bom. Já vou falar um pouquinho sobre cultura com você, porque tem uma pergunta que eu pensei que acho que faz sentido, mas antes eu queria te perguntar, você tem algum mentor ou mentora profissional, seja no passado, seja atual, para citar para gente? Você sabe que eu sempre tive um problema, né? Porque as pessoas sempre falam isso, nossa, você tem aquela pessoa que é seu grande mentor de carreira, e eu falo, puxa, eu acho que eu não tenho. E aí eu li o livro do Adam Grant no ano passado, que é o Potencial, o Hidden Potential, Potencial Oculto. Hidden Potential. Uhum. E ele fala uma coisa que eu me identifiquei muito, porque ele fala muito sobre você, na verdade, buscar vários mentores, porque acho que ninguém consegue ser um mentor completo, né, de tudo que você precisa na sua vida. Então, como você, com diversas experiências, constrói um caminho para a base para o seu caminho, né? Então, quando eu olho para isso, sim, eu acho que eu tenho vários mentores, né? Tenho mentores profissionais, como a Andrea Mota, que foi minha chefe no Boticário, acho que uma profissional que você conhece, que eu conheço, muito especial. Tenho o Laércio Consentino, que foi meu mentor na minha entrada em conselho, também com uma visão enorme, estratégica, de rapidez de negócio. Então, realmente uma pessoa muito especial que me ajudou muito. E eu acho que tem outros mentores, né? Às vezes os mentores, às vezes minha filha e meu enteado são meus mentores, porque eu acho que a gente também tem que aprender a navegar no mundo multigeracional, né? Então, muitas vezes entender como eles enxergam a vida, como eles enxergam, inclusive os dois no mercado de trabalho, como eles enxergam as demandas do mundo de negócios, me ajuda talvez no meu papel aqui também na Nuvo. Você sabe que eu, te ouvindo, eu penso em duas coisas. A primeira delas é a gente vai se transformando ao longo da jornada. E aí, momentos de interação com certas pessoas são importantes em determinados trechos da nossa história, mas a gente vai se transformando e as pessoas também, né? Então, talvez não seja um único mentor. E a segunda coisa que eu me lembrei foi a Jornada do Herói, do Joseph Campbell, onde ele fala que a gente tem que estar muito atento a sábios que aparecem no caminho e que nos dão toques especiais. É isso aí. Eu lembro quando eu estava saindo do marketing do positivo, já contei essa história rapidamente aqui nos episódios, e estava indo para ser VP de tecnologia, na Positivo Tecnologia. E aí estávamos trabalhando com a Russell Reynolds, na época a Fátima Zorzato estava na Russell, era country manager, estava conduzindo o projeto do meu substituto como CEO, CMO do grupo. E aí, em São Paulo, cafezinho, intervalo entre as entrevistas, ela vira para mim e fala, deixa eu te perguntar uma coisa, você já pensou em ser headhunter? Eu nunca tinha pensado, e falei isso para ela, e obviamente ela disse, você é off-limits, mas eu precisava te dizer isso, você tem um talento aí. Então, às vezes, você tem aqueles momentos de pessoas que colocam alguma coisa no seu radar que pode significar alguma coisa. E aí eu acho que o importante é você estar aberto, né? Exatamente para isso. Para a gente estar aberto para reconhecer esse momento que você precisa de um toque, de uma ajuda, às vezes esclarecer o que está acontecendo, né? Então, é importante existir abertura do seu lado para a gente buscar essas pessoas especiais que vão ajudar a gente nesses momentos. Muito bom. Você falou ali que já morou em 2 momentos do México, você também atuou no Chile, né? Além aqui do Brasil. Também trabalhou com empresas com diferentes estilos de gestão por conta dos países de origem, das casas matrizes, né? Quais são os maiores desafios, na tua visão, para um executivo ou executiva em termos de adaptabilidade para novas culturas? Olha, eu acho que hoje em dia, cada vez mais isso é importante.
né? A gente precisa, num mundo tão, talvez que nós estamos vivendo um mundo tão radicalizado, né? A gente buscar exercitar essa empatia que a adaptabilidade cultural exige, né? Você conseguir entender da onde vem aquele comportamento e entender que muitas vezes ele não tem um perfil, não é pessoal, né? Uma resposta que você recebe de um jeito que para você acude, para outra pessoa é o natural, porque na cultura dela é assim que acontece. Então, eu acho que a gente precisa estar muito empático. Agora, quando você entra numa nova cultura, pensando aqui nos negócios, quando a gente entra numa nova cultura, eu acho que exige que a gente esteja muito de olhos e ouvidos bem abertos, né? Então, acho que é importante você estar preparado para escutar, para você tentar entender esses sinais. E é importante também você saber que você precisa ter, sim, os seus objetivos. Isso não quer dizer que você, eu tenho que me adaptar a uma certa cultura, quer dizer que eu vou deixar de fazer o que eu acredito ou vou deixar de seguir os meus valores. Eu acho que é muito importante você saber quais são os seus limites, né? Eu já trabalhei em algumas empresas onde os meus valores, eu descobri, né, depois que eu entrei, que os meus valores não eram exatamente junto com o da empresa. Mas aí eu acho que você tem que saber esses limites, até onde você vai. Mas entendendo a cultura, você pode adaptar o seu discurso para atingir os seus objetivos. Então, você está numa cultura americana que é mais assertiva, talvez você possa ser mais direto. Nós, brasileiros, como bons latinos, não somos muito confrontacionais, né? Então, a gente, eu sempre mexia que, quando eu voltei para o Brasil, eu morei na Inglaterra também, e eu voltei para o Brasil, eu achava estranho que a gente demorava 10 minutos iniciais da reunião dando beijo um no outro, né? Falando bom dia, beijo e tal. E isso era uma cultura muito grande da empresa que eu estava. E, obviamente, você vai numa cultura britânica, isso não existe, né? Então, tem alguns traços que você tem que identificar e saber, assim, que para você navegar naquela cultura, você precisa adaptar. Mas sempre importante entender seus limites, entender aquilo que é não negociável, né? Para você saber se aquela cultura é a cultura que você vai conseguir florescer, vai conseguir realizar os teus objetivos, seus sonhos, ou se você está num lugar que é tóxico, que não combina com você, e aí você tem que buscar uma outra coisa. Eu acho muito interessante você começar pela empatia, porque eu acredito que a empatia pressupõe autoconhecimento para você entender e compreender o seu funcionamento e aí tirar a câmera de você e tentar enxergar na perspectiva do outro, seja a perspectiva cognitiva ou a emocional, né? E acho isso um sinônimo de maturidade, de sensibilidade. Até vou pegar um gancho, a gente tem a mesma idade, né? 57 anos. Você acredita que porque você passa uma serenidade. Você acredita Eu acho que eu sou um patinho lá e gosta tudo assim, ó. Mas você vem desenvolvendo isso ou você já tinha essa característica da empatia, da escutativa, da atenção ao match de valores? Eu acho que empatia, eu acho que talvez seja uma coisa que sempre eu tive, né? Eu sempre gostei, até porque a gente falou no início, como eu gosto de outras culturas, eu gosto de entender as pessoas, eu gosto de entender o que traz essas pessoas até onde elas chegaram, né? Então, isso para mim é um passatempo, algo que eu gosto muito, né? Mas usar isso dentro do ambiente de trabalho, trazer isso para uma diversidade cultural, você entender que a gente ganha trabalhando com pessoas de perfis diferentes, mas
para você ter uma diversidade de pensamento numa mesa, você tem que usar empatia, porque você tem que se abrir para ouvir o outro. E esse exercício é muito difícil. Eu acho que requer uma atitude, requer realmente uma intenção de fazer, e é um exercício, é como um exercício físico, né? A gente tem que exercitar. Às vezes a gente sai de uma reunião, por exemplo, e fala, puxa, aqui eu devia ter ficado quieta, né? Eu deveria ter escutado mais. Na outra você vai falar, puxa, aqui a gente conseguiu se escutar e conseguimos ter um resultado melhor. Então, eu acho que é um exercício contínuo, mas que requer uma intencionalidade para você fazer, porque não é fácil. Não é fácil a gente escutar uma opinião muito diferente da nossa e buscar entender de onde aquilo está vindo e tentar achar o que tem de positivo naquilo que a gente pode encaixar. Requer, dá trabalho, toma tempo, mas eu acredito que o resultado no final é bom. É bom para a empresa, é bom para as pessoas e é bom para o mundo. Eu acho que a gente deveria exercer isso mais em outros ambientes também. Concordo 100%. E como é que foi falando, né, em abertura para o novo, que é um dos ganchos desse tema da cultura que você menciona, o seu aprendizado de migrar do segmento de varejo, bens de consumo, para a saúde? Foi um outro momento, né? Eu falei lá no início de um momento de entrar na incerteza, foi um outro momento de muita mudança e até uma pergunta, né, que obviamente eu fiz também, falei, puxa, será que depois de 30 anos, de tanto e poucos anos de carreira, eu vou mudar completamente de segmento? Acho que o primeiro é que me move, né, eu falei, acho que eu gosto disso, eu sou uma pessoa curiosa, então senti um desafio e falei, puxa, isso é algo que para mim é gostoso, me anima, me energiza. Mas sim, foi eu entrar num segmento onde meu conhecimento era muito pequeno, né? Mas eu acho que aí... Eu li, inclusive, que no processo seletivo você foi buscar ajuda, eu acho que é da sua irmã? Minha irmã é endocrinologista. Então, Eu fui buscar, daí a gente buscando os mentores, né? Eu tinha diabetes, eu não entendo nada. Eu era aquela pessoa que fugiu da aula de biologia, fui fazer economia, né? Então, eu falei, nossa, eu tenho que fazer umas aulas com a minha irmã antes de sentar para conversar. Então, ela naquele momento, ela foi minha mentora. Naquele momento, ela me ensinou bastante. E aí eu acho que eu vou pegar esse gancho, porque eu acho que quando você vem para esse desconhecido, eu fiz com o Alan, com um chefe que me contratou, um exercício de, ok, o que eu consigo aportar para novo, né? E aquilo que eu não tenho e vou precisar aprender, né? A gente discutiu muito sobre isso durante o processo e acabou que eu trouxe o quê? Esse olhar que sim, isso eu tinha experiência de pessoas como consumidores, né? Ou seja, a gente está aqui falando de um cliente, né? O médico é um cliente nosso, porque é com o médico que a gente tem as discussões de conhecimento científico. O paciente é um cliente nosso, porque ele vai estar fazendo o nosso tratamento. E tem um ponto, acho que super diferenciado da Novo, porque a Novo trabalha com pacientes em doenças crônicas. O que quer dizer isso? Doenças que não têm cura ainda. Então, são pessoas que vão ter uma relação com o seu tratamento, com o medicamento, ao longo da sua vida, né? Então, e quando a gente olha o que o mercado de consumo trabalha, é muito sobre como ter uma relação, né, de fidelidade ou de longo prazo com o seu cliente. Então, eu consegui trazer alguns elementos, obviamente não é exatamente a mesma relação, mas tem uma relação muito de como é que a gente estabelece um olhar pelo olhar longo prazo. e pelo olhar do cliente, né? Então, a gente trabalhou muito a jornada do paciente. Um paciente de doença crônica, eles têm
é uma montanha russazinha, né? Porque tem um momento que você descobre a sua doença, então existe um momento de muito susto, de muito medo, de muitas dúvidas de como é que eu vou viver daqui para frente com isso. Quando o médico indica o tratamento, como fazer, como aplicar, né? Os produtos são injetáveis, como ele vai lidar com essa nova estrutura na vida dele. Depois ele tem um momento muito feliz, onde ele, né, descobre que está sendo tratado, vê que consegue ter uma vida de qualidade, né? Isso é muito importante para o paciente. Tem os momentos de revolta, então eu tenho uma amiga que tem uma filha, por exemplo, com diabetes, que é uma adolescente, e está no período da revolta, está no período de que não quer tomar, não, porque, então, tudo isso eu acho que é importante que nós, como indústria farmacêutica, né, saibamos, porque a gente pode ajudar o paciente além do medicamento, a gente pode dar um suporte psicológico, a gente pode dar um suporte sobre como aplicar os produtos, como a pessoa tem que adaptar o seu estilo de vida para que essa vida realmente tenha mais qualidade, né? Então, isso foi algo que eu consegui trazer. E o lado que eu não sabia, né? E aí vamos voltar para o mundo da biologia, eu fui muito clara com o meu time sobre o que eu não sabia, né? Então, eu acho que aí é onde você se apoia em ter um bom time que vai cobrir, né, as suas fragilidades. E eu fui fazer aula e continuo fazendo. Então, a gente aqui tem muitas aulas sobre moléculas, sobre os tratamentos, sobre as doenças e suas terapias. Voltei para a escola e fiz várias aulas aqui dentro. Então, tive vários mentores internos que me ajudaram e me ajudam ainda nesse caminho aí dentro do mundo da saúde. Interessante, porque você falando, de novo aparece a empatia, né? O olhar na perspectiva desse cliente, numa relação de longo prazo, nos picos e vales, também a abertura para o novo, né? Para o aprendizado. E aí um terceiro tema que é a vulnerabilidade, de você fazer esse exercício, né, com o líder que te contratou, com o seu time, de dizer, olha, aqui eu consigo agregar e aqui eu não conheço. Vocês me ensinam? Eu acho que eu acho que isso é um pouco do que faz, pelo menos na minha visão, todo executivo, toda pessoa deveria ter, mas todo executivo tem que ter, né? A gente tem que sair daquele modelo de que porque eu sou uma executiva com 30 e tantos anos de experiência, porque sou a head de uma operação importante, eu sou a fonte, eu sou o oráculo de todas as informações e todo o conhecimento. Eu acho que o meu papel aqui não é ser o oráculo, né? É muito pelo contrário, é instigar esse olhar de aprendizado dentro da organização, porque a gente vive num mundo em mutação. Se eu não estiver aberto para aprender, a gente não vai continuar atendendo os pacientes, a gente não vai continuar entregando a melhor informação científica. Então, acho que isso é uma atitude que ajuda muito a navegar no mundo da incerteza. Você está aberto para o aprendizado também. E outra coisa que me ocorre, Isabela, é a perspectiva de alguém novo ou nova vindo para a indústria, que vai enxergar coisas e fazer perguntas. Perfeito. E vão levar o time e a organização para novos lugares, né? Então, de novo, a diversidade na prática como um exemplo. E a outra coisa que acho muito importante é a postura de um bom líder, de uma boa líder, em relação a priorizar boas perguntas e não as respostas. Até porque no mundo que a gente vive hoje de tanta mudança, né? VUCA, pane, inteligência artificial, polarização. Tem mais um nome que trouxeram, que eu já não lembro, mas, enfim, a gente sabe que nós estamos vivendo uma revolução né, tecnológica e revolução cultural, então a gente tem que estar aberto com essas possibilidades. E como é que se define o seu estilo de liderança?
que você imagina ser a sua maior qualidade como líder e o seu maior desafio, aquilo que recorrentemente você se pega falando, puxa, preciso prestar atenção nisso. Olha, eu acho que eu sou uma pessoa, eu gosto de uma gestão participativa, né? Então eu me enxergo como um líder que sim dá direção, que faz a provocação, como você falou, né? Faz essas perguntas e estimula o time a buscar as respostas, né? Então, para isso, eu acho que eu estimulo essa diversidade de pensamento, que a gente discuta, que a gente aceite opiniões diferentes, né? E a gente trabalhe dessa maneira mais integrada, né? Ou seja, a gente trazendo visões diferentes, mas tendo objetivos comuns, a gente acha soluções mais criativas. Eu acredito nisso bastante. Então, eu acho que o meu papel de líder é dar uma direção, é ser um guia. E, obviamente, eu acho que tem um papel ali de, ao fazer isso, também, eu acho que é meu papel cuidar das pessoas, né, garantir que a gente tem um ambiente saudável, que a gente tem as melhores pessoas, que a gente tem as ferramentas necessárias. Hoje em dia, acho que tem um tema super relevante nas organizações, que é o estresse, né? Tenho lido muito, o Brasil é um dos países com maior nível de estresse do mundo, né? E eu acho que é um tema muito relevante da gente buscar. A gente não está falando que a gente consegue diminuir, talvez, o trabalho ou esses elementos externos que causam, talvez, o estresse, mas a gente pode trabalhar o lado interno para a gente estar melhor preparado para enfrentar o que está vindo. E quando você traz para o espelho, olhando para você mesma, o que é um desafio no seu estilo de liderança que você pensa, puxa, eu preciso prestar atenção nisso? Tem espaço para eu aprimorar? Eu acho que é o que a gente conversou antes, né? A questão da escuta, né? Para mim, tem um dito que fala que a gente, como o líder, tem que acho que é o Simon Sinek que falou no livro dele sobre que os líderes comem por último, ele falando sobre os Mariners, né? Então, de como a gente, apesar de muitas vezes, né? Eu sou uma pessoa muito opinativa, eu tenho opinião sobre perguntar, eu tenho opinião sobre tudo. Então, como eu conseguro isso um pouco para escutar o que as pessoas têm para dizer, esse para mim acho que é um trabalho diário de tentar não falar e escutar. Para uma pessoa que fala muito, é bem difícil. Então, eu acho que esse é o meu maior desafio, né? E o outro, talvez, quando eu olho, é como eu doso você também, acho que como líder, você tem que entender momentos, né? Como você dosa o nível de, talvez, de ansiedade. Então, no momento, por exemplo, quando eu entrei na Novo, a gente tinha uma visão de futuro e a gente queria, então, acelerar a organização para estar preparada, né? Então, naquele momento, eu trouxe muita ansiedade para a organização, porque eu fiz muitas perguntas, eu fiz muitos questionamentos, eu puxei bastante que as pessoas se desafiassem. E agora já tem momentos aqui dentro que eu sou a pessoa da mesa falando, gente, calma, está tudo bem, vamos mais devagar, não precisamos nos preocupar com isso agora. Então, eu acho que o líder também tem que saber dosar um pouco desse nível de estresse para entender em que momentos qual o ritmo, né? Acho que ele dá o ritmo da organização, qual o ritmo que a gente precisa nesse momento. Interessante, é o ancorar a energia, né? Exatamente. Em alguns momentos insuflar, provocar, em outros momentos vamos respirar, vamos acalmar. Eu penso assim, se eu te fizer uma analogia, talvez o melhor seja um maestro, né? Ele sabe o objetivo, né? O objetivo é fazer uma grande execução da música que eles propuseram, então ele tem muito claro isso, e isso ele
ele passa e ele trabalha isso bem com o time, ninguém tem dúvidas desse objetivo. Ele sabe usar os talentos do time, porque não é ele que está tocando, né? Ele está coordenando, ele está... E você vê que ele dá o ritmo, né? Muitas vezes. Ele é o momento da calma na música, tem momentos da gente acelerar, tem momento onde uma área é a área de destaque, porque é o que a gente precisa naquela hora, e tem momentos que a gente precisa do todo, e está todo mundo suportando um ao outro. Eu acho que é uma boa analogia, talvez, de como eu enxergue o papel de um líder. Uhum. E quais os principais aprendizados que você pode contar para a gente quando você chega à posição de CEO ou General Manager, né, responsável pela operação da Novo no Brasil? E uma segunda pergunta que tem a ver com isso é: que conselhos você daria para um executivo ou executiva já em posição C-level que almeja chegar à posição de número 1 de CEO? Eu acho que o que muda é que você passa a ter uma visão realmente muito mais abrangente, né? Porque todas as áreas passam a estar sob a sua responsabilidade. O que, para mim, foi muito importante é entender que a gente trabalha com uma ambidestria muito grande, porque, obviamente, você, como o líder desse grupo, você tem o papel das entregas do presente, né? Mas você tem que dedicar uma boa parte do seu tempo numa construção de futuro, porque eu entendo que um dos papéis de um CEO é garantir a perenidade do sucesso do negócio também no futuro. Então, boa parte da minha agenda está não na execução, ou seja, essa execução eu tenho que garantir que eu tenho um time alinhado, um time de alta performance que está executando, mas obviamente eu tenho que estar supervisionando, mas boa parte do meu tempo está nesse olhar para frente, né, de como a organização olhando o que pode ser esse futuro, né, e aí dentro desse mundo todo, PAN, VUCA que a gente falou, que pode afetar o nosso negócio e se a gente está preparado. E aí a gente, estou falando de desenvolvimento de competências, né? Acho que tem um lado aí humano muito importante, porque execução é através de pessoas ainda, né? Ainda é através de pessoas. Então, a gente precisa garantir que a organização está preparada para isso, né? Então, acho que alguém que está entrando nessa posição, acho que é muito importante estar com a escuta ativa, realmente a escuta aberta, ter uma visão de fora para dentro, né? Uma visão, eu acho que o CEO ele tem que estar sempre olhando o que está lá fora e que pode ameaçar ou que tem oportunidades para a organização e ir fazendo e trazendo para dentro esse aprendizado, fazendo as perguntas dentro da organização para que ela esteja preparada para o que vier no futuro. Uhum, uhum. E falando sobre o papel de conselheira, quais os teus aprendizados ao começar a atuar como conselheira? Quão difícil é, na sua visão, virar a chave e não querer agir como CEO quando você está no Nossa, é conselho? bem difícil. É bem difícil. Eu acho que, de novo, né, é um outro aprendizado, né? Você entender que você não vai executar, né? Então, que ali sim, muito mais as perguntas são importantes, né? Mas, para mim, e como a gente vai trabalhar a influência, né? Então, como eu tenho poder de influência para convencer, muitas vezes, o corpo executivo, o próprio colegiado ali do conselho, para que a gente tome certas ações, né? Ou certos caminhos. Então, eu acho que é um novo... uma nova rota que abre, que traz muito aprendizado para quem está entrando nesse mundo, né? Eu acho que para mim também serviu bastante dentro desse processo de entender quais são as minhas competências, né? Quais são o que eu trago da minha história que eu posso aportar
para qualquer tipo de negócio, porque o conselho também tem disso, né? Você não necessariamente vai estar numa empresa exatamente no mercado, e muitas vezes isso nem é bom, né? Você trazer no conselho essa diversidade de experiências é super importante. Então, acho que tenho exercitado muito isso, entender minhas competências, o que eu aporto. No conselho que nós estamos na CIA, por exemplo, a gente discute muito sobre o que cada um tem de competências, e a gente até sabe competências que a gente precisaria trazer e que nós não temos. Então, também ajuda em perfil de seleção, né? Eu acho que o Headhunter ficou muito feliz quando isso já vem pronto, né, para ir. Muito bom. Mas eu acho que para mim, trouxe esse grande aprendizado de entender quais são as minhas competências, minhas fortalezas que eu posso ajudar. E, por outro lado, entender esse meu papel muito mais de questionar, de instigar, de influenciar e não de executar. Mas é duro, viu? Tem horas que dá vontade, quase precisa amarrar a mão para a gente não fazer. E eu sempre digo que hoje em dia é muito saudável um executivo ou executiva como você ter uma experiência em conselho concomitante à atuação executiva. Isso transforma, né, amplia o repertório do executivo. Você concorda? Concordo plenamente, porque eu acho que é um aprendizado, uma cross-fertilização, né, que acontece. Isso. Então, quando lá eu trabalho e me inspiro também nos meus colegas de conselho, né, de como eles questionam, de como eles trazem os temas, isso me ajuda muito no meu papel aqui dentro da NOU, de fazer essas perguntas para o meu time, de trazer essas preocupações com o meu time. Por outro lado, muitos aprendizados que eu tenho aqui, eu consigo levar para lá e ajudar o time a ter uma melhor performance. Então, eu concordo, é um equilíbrio de agendas, né, bem grande, por exemplo, nesse conselho, todos praticamente somos executivos. Então, mas eu acho que é muito legal quando você vê também que... então, eu também tenho essa aprendizada, não só como conselheira, mas também de experiências dos meus colegas, um de mercado financeiro, outro de varejo, um de tecnologia. A gente começa a ter mais diversidade de visões, né? E isso também eu tento trazer para aqui para dentro. Como é que a gente exercita essa diversidade aqui dentro também? Vou pegar o gancho nessa palavra, diversidade. A gente tem acompanhado aí com espanto muitas grandes organizações globais extinguindo, né, suas áreas de DEI, ou seja, diversidade, equidade e inclusão. Qual que é a sua visão sobre a importância da diversidade e inclusão no mundo corporativo, nas organizações, nos times de liderança e nos conselhos? Eu fico muito triste, muito impactada quando eu vejo essas notícias que a gente está lendo, né? Para mim, a diversidade ela é essencial por dois motivos, e essa agenda de inclusão também. Porque eu acredito que, de tudo que a gente falou até agora, quando a gente precisa ter diversidade de pensamento, você precisa ter diversidade também de histórias dentro da organização. Então, você precisa ter outras visões e sempre, para mim, pelo menos na experiência que eu tenho, isso traz como consequência soluções mais criativas, soluções mais robustas, mais bem preparadas para os problemas que a organização enfrenta. Então, para mim, isso é uma crença muito grande. Por outro lado, eu também acho que é um papel da organização. Nós somos uma organização inserida numa sociedade. Eu não posso simplesmente ficar alheia ao que está acontecendo da porta para fora, né? Porque, afinal de contas, nós somos humanos, nós todos também estamos lá fora. Então, acho que trazer essa preocupação da sociedade e entender qual o papel que a organização pode ter para ajudar, para mim, é essencial para a conexão, para o engajamento dos seus colaboradores, para a conexão da empresa com a sociedade na qual ela está inserida
Então, é quase que também um payback. Eu acho que também a gente tem esse papel de trazer, né? Então, a gente discute muito, acho que fico muito feliz de estar numa empresa que sim acredita nessa causa, né? E, e hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos 54% de mulheres na liderança, a gente tem um target global de 45%, então o Brasil está até acima disso, mas a gente olha para outras agendas, por exemplo, de raça, e eu falo muito isso, a gente vive num país, 50% das pessoas são negras, né? Então, pretos, pardos, enfim. Como eu posso ter uma organização 100% branca? Não dá, não existe isso, né? Eu não estou trazendo uma parte da sociedade que também são meus clientes, né? Que também são meus pacientes, que também são os médicos. A gente precisa trazer isso para dentro. A gente precisa trazer essa história para dentro da organização. E para mim passa por e todo esse movimento que está acontecendo, o que me incomoda é porque ele tem como premissa de que ao você trazer diversidade ou inclusão, você está abrindo mão de competência, né? Você está trazendo mão de qualidade, abrindo mão de qualidade, de trazer os melhores profissionais, que para mim isso não é não existe esse prato, essa balança aqui, né? Assim, eu sim tenho que trazer os melhores profissionais sobre uma luz de diversidade e inclusão. Então, ninguém está abrindo mão de que nós queremos ter as melhores pessoas com a gente, ninguém está abrindo mão de que a gente precisa trazer os melhores profissionais para trabalhar com a empresa. Simplesmente é uma lente que você usa. Isso. O que implica é que é uma lente que dá um pouco mais de trabalho. E dá, né? Porque a gente vive num mundo desigual, a gente sabe que as pessoas, eu falo muito da história que as pessoas têm, né? Então a gente sabe de que as histórias não são iguais, as oportunidades não são iguais, e a gente precisa, em alguns momentos, fazer uns ajustes de rota para trazer essa inclusão e ajudar, talvez, essa pessoa a ter uma aceleração maior para ela chegar no mesmo local que uma pessoa que teve uma história mais tranquila. Tem uma cliente nossa que diz, não me diga que não tem boas mulheres na posição, porque eu vou lá e acho. E eu acho que essa é uma provocação muito realista de realmente dar trabalho, mas é uma questão de se dedicar, de buscar, ou então de olhar potencial e desenvolver, dar oportunidade. E, André, tem uma coisa que eu penso exatamente a mesma coisa, né? Quando a gente discute algumas posições, você fala, não tem mulheres. E não, o problema é que muitas vezes essas mulheres, até por um ambiente que não foi aberto para elas nem sabem que elas podem concorrer. Elas não sabem que e a gente já teve alguns exemplos internos, a gente teve posições que a gente abriu com vagas preferencialmente, por exemplo, para mulheres, e foi incrível de escutar das candidatas, eu não sabia que eu podia concorrer. A vaga existiu sempre. O fato da gente dizer, olha, nós gostaríamos que fosse uma mulher, fez com que mulheres olhassem para elas mesmas e pensassem, puxa, eu acho que eu tenho esse perfil, acho que eu posso. Elas antes não sabiam que podia. É muito triste para mim escutar isso. Então, isso é algo, para mim, é muito pessoal, é muito relevante e eu defendo muito essa bandeira. E fico muito triste quando a gente usa isso como dizer que isso é abrir mão de qualidade, de buscar os melhores profissionais, de ter as melhores pessoas com a gente. Não é. Então, sinto que existe Também acho que tem uma coisa importante que eu estou em vários grupos, obviamente, de mulheres, né, e tal. E tem umas coisas que não voltam, né? Tem algumas coisas algumas conquistas que não precisa ter uma dinâmica, uma lei na empresa para as mulheres não acharem que elas hoje têm direito de estar em várias posições. Não existe, talvez, mais ter uma vaga afirmativa para um negro não achar que ele tem direito de entrar numa organização.
Eu acho que tem uma mudança da cultura que a gente está fazendo. Eu sempre busco olhar o copo cheio, acho que a gente tem muito para fazer, mas a gente abriu uma porta que não tem, graças a Deus, não tem como fechar. E ela vai estar presente, queiram essas organizações ou não. Você construiu, desenhou uma carreira muito interessante, né? Quando eu olho para o storyline mesmo dos diferentes ciclos e, obviamente, a sua autoconfiança, a sua crença interna, imagino que sempre tenha sido a de eu posso, eu vou atrás, eu vou construir. Mas em algum momento você passou por situações onde, pelo fato de ser mulher, você percebeu que o entorno, o interlocutor, alguém externo, olhou e falou, não, você não. Eu acho que sim, né? Eu tenho, acho que talvez uma vantagem, talvez falar disso assim. Eu vim de uma família de mulheres, né? Eu falo muito bastante por venho de uma família de mulheres fortes, né? E onde nunca me disseram que eu não podia falar, né? Que eu tinha que ficar quieta, né? Então, eu talvez levei isso comigo e em algumas ocasiões, quando eu, fazendo uma retrospectiva, falo, puxa, naquele momento estava acontecendo um bloqueio, algo assim, vivendo o momento, eu muitas vezes não percebi, eu passei por cima e atropelei, né? Mas eu acho que sim, tem momentos onde onde se infantiliza a mulher, né? Quando ela traz um questionamento, é muito, porque é emocional, se coloca a emoção como algo feminino, como se o homem não tivesse emoção também, né? E tentando diminuir e infantilizar esses questionamentos. Isso eu acho que eu senti em alguns momentos da minha carreira. E acho que contei também com pessoas, e o bom que eu contei com pessoas, homens e mulheres, que me ajudaram nesse momento. Dizer, não é sobre você, né? Assim, não acho que você está errada, é sobre a visão do outro. Mas não é fácil, é uma luta muitas vezes diária que a gente tem que fazer, né? Tem aquela coisa que algumas características, não sei, talvez falar mais, a mulher é agressiva, o homem é assertivo. Então, esses conjuntos de palavras que vão colando muitas vezes na mulher acabam diminuindo a sua profissional, a visão como ela é vista como profissional, né? E eu acho que a gente tem que tentar tirar essas palavras desses contextos, né? E eu sempre falei, assim, às vezes me perguntavam, né, como é que é ser uma líder mulher, eu até mexia. Falei, eu não sei ser de outro jeito, eu nunca experimentei outro gênero, né? Então, o único jeito que eu sei ser líder é sendo mulher. Então, se isso implica que eu sou mais emotiva, ok, minha liderança vai trazer mais emoção. Mas também não acho isso ruim, porque isso traz a empatia que a gente falou antes, né? Então, acho que é saber lidar com esses argumentos. Eu vou passar para um segundo bloco aqui do episódio, que são perguntas comuns para todos os meus entrevistados. Ok. E aí eu vou misturar a ordem, porque você falou uma frase ali que eu queria resgatar aqui, que é: você vem de uma família com grandes mulheres. Conta um pouco sobre essas grandes mulheres, conta sobre a influência de uma pessoa que te ampliou horizontes, que turbinou a sua autoconfiança, que te inspirou. Eu acho que a gente fala, né, quem te inspira, né? Eu acho que eu sempre falo da minha avó, né? Minha avó era uma pessoa que com 18 Mãe do anos, seu pai ou mãe da sua mãe? mãe da minha mãe, Como ela se chamava? Cacilda, boa português. Cacilda. Olha só. Dona Cacilda. Dona Cacilda era brava pra caramba, mas é uma pessoa que saiu com 18 anos do interior de Portugal, eu nunca tinha visto um mar na vida, entrou no navio
e veio atrás do amor da vida dela. Que era um brasileiro? E era um português que tinha vindo para cá. Eu acho que ela estava, na verdade, era com grande ciúme, mas ela veio. Veio pegar o que era dela, né? E a minha avó, minha avó é uma pessoa, morreu analfabeta, né? Minha avó não estudou, mas tinha valores muito assim, arraigados de justiça, de retidão, né? Eu acho que isso ela botou na gente muito forte. E ela trouxe para a gente a coisa de você ter que brigar pelo que é seu, né? Então, tinha uma história assim, e acho que ela brigou a vida inteira dela. O marido dela, meu avô, morreu quando minha mãe era criança, e ela não tinha dinheiro, e ela queria O marido que era aquele que ela pegou... a ficha da vida dela lá, morreu cedo. E aí ela não tinha dinheiro e ela queria, na verdade, não sei, eu acho que naquele momento no Brasil, a gente não tinha essa coisa da educação, a escola ter tanta vagas, ou seja, ter essa disponibilidade de educação, que hoje eu acho que é um programa, com todos os seus problemas, a gente tem algo bom nesse país, né? E ela foi para a prefeitura, e ela foi 3 dias seguidos sentar na porta lá da sala do prefeito até ele receber. Era uma ninguém, ela não sabia nem ler nem escrever. E ela falou para o prefeito o seguinte: eu pago meu imposto, eu preciso que você dê escola para os meus filhos. E ela conseguiu. E botou os 3 na escola. Tinha um tio mais velho que foi cuidar lá, meu avô tinha uma oficina, foi cuidar. Enfim, teve uma história super bonita, e a minha mãe foi a única, na verdade, os outros seguiram outras carreiras, mas a minha mãe foi a única que foi fazer faculdade, foi a primeira pessoa da família dela a fazer faculdade. Então, por exemplo, na minha família, educação é algo que não se discute, né? Assim, é algo que se investe, que talvez por isso eu gosto tanto do aprendizado, né? Porque é algo que sempre se valorizou dentro da minha família, né? Então, acho que ela trouxe isso para mim, do tipo, quer? Corre atrás. Vai caçar e vai buscar. Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade e queria ter uma experiência de morar num outro país, eu fui atrás de uma organização chamada ESEC na época, acho que ainda existe, que fazia estágios, né, entre empresas e estudantes, e foi como eu fui parar no processo de trainee da Gillette e acabei indo morar no México, né? Então, não foi nada assim do tipo... Agora as vagas estão ali na internet, né? Na época não tinha isso, era um programa muito, muito diferenciado. E eu fui atrás, fui buscar. Então, acho que ela trouxe isso para mim, de sempre ir. Se você quer, você tem que batalhar. E acho que eu levei isso, né, para minha filha, né, também. Acho que é uma pessoa que eu também admiro muito. Porque hoje ela está exatamente fazendo isso. Minha filha mora na Espanha, mora na Espanha já desde 2015, 16? Não, desculpa, 2018. E está lá trabalhando, está num país onde, né, agora ela está casada, mas está num país onde ela não tinha família, não tinha ninguém. E foi Ela se formou em quê, sua filha, Maria Joana? Economia também. E nasce da mãe e do pai. Interessante, né, esse traço da obstinação da dona Cacilda, como ele... Gerações. ele é um valor em todas essas gerações aí. Muito bonita a história. E, por outro lado, ela tinha uma coisa engraçada, porque ela tinha muito um senso de que ela não podia sonhar tão alto. Assim, ela era uma pessoa muito pragmática, né? Assim, muito... Os sonhos dela eram, coitada, pequenos, né? Era assim, no sentido de, eu quero escola, eu não quero dinheiro. E ela tinha uma coisa muito do... Você também tem que... você tem o seu lugar, né? Assim, e eu acho que isso é algo que eu não herdei dela, né? Assim, eu acho que a gente tem que sonhar o que a gente quiser. Então, acho que esse é o lado quando eu falo que a gente tem que ter mentores de coisas diferentes, né? Muito, muito bonita a história. Complete para mim a frase a seguir. Propósito é... O que te tira da cama mesmo nos dias ruins.
Propósito é o que te move, principalmente nos momentos que as coisas não estão boas, né? Onde você poderia ter dúvidas e você fala, não, mas isso é o que eu acredito, esse é o meu propósito, eu vou fazer. No meu caso, eu acordo de manhã porque eu quero ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos. Esse seria o seu propósito? Era a minha próxima pergunta. Esse é o meu propósito. Eu fico Ajudar outras feliz pessoas quando a realizarem os seus sonhos, é isso? eu acho que da mesma maneira como eu acho que eu construí, a gente falou, né? A gente construiu Uhum. uma vida que eu gosto, acho que estou bem realizada na minha vida pessoal, na minha carreira. Eu acho que todo mundo tem essa chance. Então, se eu puder ajudar, então é quando eu vejo, tenho vários já, né, profissionais que eu contratei, trainee, analistas, hoje são vice-presidentes de empresa, ganham prêmios. Eu acho que isso para mim é o que me deixa muito feliz. Muito bom. E alguma história que você tenha passado, engraçada ou inacreditável, que você viveu e que pode compartilhar com a gente aqui? Todos nós temos aqueles recortes do tipo, não, isso não é possível. Então, algo engraçado, constrangedor. Eu não sei se é engraçado, para mim, quando eu olho para trás, eu falei um pouco quando eu fui morar lá no México a primeira vez, né, como trainee, e precisava falar espanhol. E aí me perguntaram, não, você tem espanhol? Tenho. Sabia espanhol macarrônico que a maioria dos brasileiros sabiam, né? E aí eu fiz, acho que umas 2 aulas com uma professora lá, que era o que eu dava para eu pagar, fiz umas 2 aulas com uma mulher e tal, e peguei o avião, cheguei no México. E aí eu sentei na sala com a pessoa que era minha chefe, e ela começou a falar, e eu não entendia absolutamente nada do que ela estava me dizendo. E eu acho que o meu olho, né, eu fui arregalando assim, fui ficando com uma cara mais assustada, e eu comecei a tremer, e meu queixo eu comecei a bater os dentes de nervoso, eu tremia, eu fazia assim. E aí ela olhou para mim e falou assim, nossa, ai, você é brasileira, tá frio, peraí, eu vou fechar a janela que eu acho que você tá com muito frio. Eu falei assim, eu só pensava aonde eu me meti, eu falei, gente, eu não sei, como é que eu vou trabalhar? Eu não entendi nada do que ela disse para fazer, né? Então, foi um momento, assim, na hora não teve nada de engraçado, mas hoje em dia, quando eu olho, nossa, que louco, né? Aquilo ali tá acontecendo. Mas eu acho que teve uma coisa muito legal. Eu saindo da sala, eu acho que na minha vida, eu sempre tive a sorte de ter isso também, né? Tinha uma estagiária, uma analista, eu não sei, que estava sentada ali perto, e eu acho que acho que ela entendeu, né? E ela falou para mim assim, você entendeu o que ela falou que você tem que fazer? Aí eu falei para ela, não. Ela falou, então vem aqui, vou sentar do seu lado e eu te ajudo. Então eu tive alguém que me ajudou, mas Que bacana. você tá numa, né, essa coisa, muitas vezes você se jogar, acontece isso, né? Tem você entende errado, você pode fazer coisas terríveis, né? Mas deu certo. Eu me lembrei de uma história minha, ouvindo essa sua. Eu estava no MBA nos Estados Unidos, na UCLA, e aí, aquela época de entrevistas para Summer Job, a gente levava um terno, naquela época eu tinha que usar terno, gravata para as entrevistas. Então, levava, deixava lá no vestiário, estava com a roupa normal, trocava de roupa e voltava para a roupa normal depois que acabava a entrevista. Então, ficava aquilo lá. Aí chega um americano, e eu já tinha um inglês bom. E aí ele vira para mim e fala assim, you mind if I wear a belt? Aí eu tô falando como eu entendi. Aí eu, what? Aí ele, you mind if I wear a belt? Aí eu, excuse me? Aí ele falou de novo, e aí eu fiquei com vergonha de dizer que eu não tinha entendido. Aí eu falei, Ok. eu não sei. Não, eu falei, I don't know. Aí ele viu que eu não tinha entendido e falou bem devagar. You don't know if I can borrow your belt? Ou seja, você não sabe se eu posso emprestar o seu cinto. Ele estava pedindo o cinto emprestado. Ao invés de eu dizer, não, eu não entendi, desculpe, e aí eu fui no caminho do meio, fiquei completamente constrangido.
Então, também uma historinha minha aqui. Legal. Por isso que eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, porque a gente vai trocando. Histórias culturais são ótimas. Muito ricas, né? Se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo, viva ou já mora, para uma refeição e uma conversa, quem seria e por quê? Olha que oportunidade, hein? Nossa Senhora, que oportunidade, né? Olha, tem muita gente que eu gostaria de chamar para refeição, até para entender de onde saem essas ideias horrorosas que você tem, mas eu acho que eu não ia gastar minha refeição com essas pessoas. Tem uma pessoa que eu gostaria muito de ter uma refeição, o tempo de conversa. O nome dela ela chama Lotte, eu não sei se eu vou falar o sobrenome direito, Knudsen. Ela é uma dinamarquesa. Hoje ela é uma advisor científica para Novo Nordisk, mas ela foi uma das pessoas que descobriu o GLP-1, né, o análogo de GLP-1, que é a base da molécula da semaglutida, da liraglutida, que revolucionou o tratamento do diabetes, agora está revolucionando o tratamento da obesidade, e a gente todo dia está descobrindo, né, para problemas de doenças hepáticas, de rins, e estudando para Alzheimer, ou seja, abriu uma porta de caminhos de cura, assim, de tratamento gigante. E eu sigo ela no Instagram, depois até... Ela me parece uma pessoa muito divertida. Primeiro porque eu acho muito engraçado, porque no Instagram ela acha que desculpa, no Instagram não, no LinkedIn. Mas ela acha que o LinkedIn dela é no Instagram, porque ela posta a foto do nhoque que ela fez com a família no fim de semana, ela posta tudo isso lá. E eu acho que é uma pessoa interessantíssima, porque ela buscou esse tratamento contra tudo e contra todos, né? Ela tinha essa crença, né? Talvez esse propósito dela, talvez seja essa a minha pergunta para ela, porque eu acho que é muito difícil quando você acredita em algo e você não tem o suporte e você continua perseguindo isso por anos, né? Às vezes a gente desiste em alguns poucos meses, né? Então, para mim, eu acho que seria algo para entender o que move ela, o que faz, o que fez com que ela seguisse por anos nesse caminho, até realmente a gente conseguir desenvolver essa molécula que revolucionou a história da medicina, né? E ela é uma pessoa extremamente hoje premiada, ganhou vários prêmios, e ela, num evento que eu escutei ela falar, e ela é muito engraçada, porque ela é muito magrinha, lourinha, assim, e ela fala que ela era chamada de Pippi Longstocking. É uma historinha que tem de criança, que é Pippi Meia Longa. E ela tá sempre... E a Pippi Meia Longa, ela tinha roupas coloridas, e essa mulher tá sempre vestida de cor de rosa, de cores vibrantes. Aí você fala, é uma cientista, né? Então, eu acho que a cabeça dela deve ser algo muito legal de conhecer. E eu tenho curiosidade. Vou pegar com você o Vou dar o nome para você seguir ela. perfil do LinkedIn, a gente coloca no card aqui também. E ela continua provocando, tá? Porque eu sigo ela lá, e aí às vezes ela bota outro dia ela botou uma matéria científica e fez uma pergunta, uma provocação. Teve um monte de gente falando um monte de coisa, e ela falou assim: eu acho super legal trazer essas provocações. Ela não se incomoda. Que bacana. Deve ser muito divertido. Que outra profissão você poderia ter tido? Nossa, acho que um monte. Eu quase fui bailarina. Olha. Fiz muitos anos de balé clássico. Quis ser bailarina no período da minha vida, até chegar à conclusão de que eu talvez não fosse tão boa assim, teria uma carreira curta. Né? Assim, super escola de disciplina e resiliência, hein? Super, super. Mas continua a dança, é uma coisa que eu gosto. Continua dentro de mim. Poderia ter sido veterinária, porque eu adoro bicho. Já criei cachorros, eu já tive muitos cachorros, agora eu tenho gatos, então poderia ser uma boa veterinária.
Talvez eu ia querer adotar todos, por isso talvez eu não fosse, eu ia querer adotar todos os bichos no mundo. E sei lá, o que mais eu posso ter. Eu ainda penso assim, né? Uma vez eu fiz um curso de autoconhecimento e tal, e a pessoa falou sobre a primeira palestra foi qual vai ser a sua próxima carreira. Eu tinha 30 e poucos anos, né? Eu falei, nossa, a próxima, eu ainda tenho tanta coisa nessa minha carreira que eu vou fazer. E ele trouxe sobre esse olhar, né? Como você, ao longo da vida, você também pode ir mudando. Eu não acho que eu preciso ser executiva, ou vá ser executiva a minha vida inteira, né? Então, eu até mexo com os meus colegas e falei assim, minha carreira final, vou ser professora de yoga. Porque eu vou ser uma velhinha super flexível, vou E você pratica yoga hoje? Eu pratico. Nem tanto quanto eu gostaria, mas pratico. Mas é importante, né? Sabe, é uma nova carreira aí para frente. Muito bom. Qual é o melhor ou o pior conselho que você já recebeu? O melhor eu acho que tem muito a ver com o que a gente tem falado aqui. Eu acho essa frase ótima. Se você está com medo, vai com medo mesmo. Então, acho que, para mim, ela é algo que talvez tenha sido algo por trás das minhas grandes escolhas na vida, assim, de não ter certeza, né? Porque o medo é porque você tem dúvidas, né? Você tem incerteza. Mas a gente nunca vai ter certeza de tudo. Então, vai. E tudo bem estar com medo, tudo bem expressar isso, mas não se paralisa por ele, né? Então, acho que para mim foi o melhor conselho que eu escutei. E talvez o pior seja o que a gente também já falou, seja o se comporte, né? Assim, sabe o seu lugar. Eu acho que ninguém tem que saber o seu lugar, não. A gente tem que construir nossos lugares. Então, não devemos nos limitar pelo que a gente é hoje para imaginar o que a gente pode ser para frente. Muito bom. Que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? Eu fiquei muito, muito curiosa, né, quando eu vi o título aí do seu programa, né? O que para você é uma conversa com propósito? Eu acho que é uma conversa como essa, aonde eu estou genuinamente interessado em ouvir o que você está trazendo e, de alguma forma, tentando ecoar isso para mais e mais pessoas. Eu sempre digo que quando eu sinto uma conexão, porque a verdade é uma curadoria pessoal, então todas as pessoas que participam e que eu tenho aí a oportunidade de entrevistar são pessoas que me inspiram, que me instigam, que eu tenho curiosidade de saber mais sobre a história. No momento que eu tenho aceite, como foi o teu caso, eu vou me debruçar para pesquisar e pensar assim, bom, o que eu quero saber sobre a Isabela? E a abordagem aqui ela é muito mais sobre a mulher, o ser humano, a líder, e um pouco sobre a cadeira que você está, mas é mais sobre a trajetória da pessoa. Legal. Que isso eu acho que instiga conexão. E aí, se a gente vai para histórias que a gente passou, que eu passei, que você passou e que tantos outros contam aqui, a gente se conecta de uma forma mais genuína, mais verdadeira, volta aquela coisa meio atávica, sabe? De homens e mulheres das cavernas, sentados na beira do fogo, aprendendo. Então, eu acho que tem a ver com isso. E com propósito no sentido de, é isso que você falou, puxa, o que te move mesmo nos dias que não são bons? E esse tipo de resposta, ele fica e ele ecoa. E eu acho que a gente está precisando disso como seres humanos, como sociedade, à luz de tantas coisas desafiadoras que a gente está vivendo. Muito legal, que bom. Bonito. Achei. Um livro marcante na sua vida. E por quê? Bom, eu gosto muito de ler, tá? Então, tem vários livros marcantes na minha vida, mas acho que o que está mais presente, o que eu li no ano passado, que eu falei aqui, que eu comentei isso, do Adam Grant, o Hidden Potential, né? Ele traz uma coisa, ele traz várias, né, provocações, mas ele traz algo para mim que ecoa muito, né?
A gente sempre escuta a questão de o que é sucesso, né? Assim, o sucesso é algo, sei lá, é o carro que você tem, é o cargo que você tem. E eu sempre me incomodei com essa coisa de ser algo estático, né? Medida de sucesso. E ele traz algo que, na verdade, o conceito de sucesso está ligado à trajetória, e no sentido de, se você teve que fazer algo, você saiu de um ponto A e você teve que fazer muitas coisas, você teve que se questionar e aprender muito para você chegar no ponto B, que era a sua coisa, isso é o sucesso. Você teve, é o esforço que é o sucesso, né? Então, sei lá, você comprar o seu segundo carro, a segunda roupa, não tem um elemento de gratificação tão grande, né? A gratificação do sucesso vem por, puxa, olhar para trás, e eu acho que isso é uma coisa que a gente faz pouco, né, também, de se dar um alto carinho, assim, de olhar, falar, puxa, da onde eu saí para onde eu cheguei, uau, que legal, parabéns, né? Acho que a gente tem que também ter orgulho da gente mesmo, né? Acho que a primeira pessoa que tem que gostar da gente somos nós, né? Então, eu acho que esse conceito que ele trouxe ecoou muito comigo. E eu tento levar isso para as pessoas que eu conheço, assim, é sobre quanto você está se desafiando, quanto você está aberto para conhecer coisas novas que vão te ajudar lá na frente a você chegar num outro lugar, né? Porque pensar no sucesso só como errei e acertei vai gerar muita frustração. E é muito reducionista. Ele traz com muitos erros e muitos aprendizados, né? Ele traz, não é um caminho fácil, mas é um caminho gostoso quando você trilha. E curtir o caminho é importante. Sabe que eu sou um fã inveterado do podcast do Adam Grant, que é o Rethinking. Eu já assisti uma pessoa de muito. Eu escuto vários, assim, ele é sensacional, fora da curva. A memória dele para citar estudos é um negócio impressionante. Tem um episódio onde está ele, a Brené Brown e o Simon Sinek. Os dois, a Brené e o Simon, dizem: a sua memória é irritante, porque ele lembra os estudos, lembra as conclusões, cita o nome dos autores, é impressionante. Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que você mudaria? Não. Eu espero que no dia que me deem esse poder, me dê mais tempo para pensar. É difícil. Não podia falar muita coisa, mas eu acho que eu faria as pessoas chatas e as pessoas medíocres, as pessoas negativas sumirem. Porque eu acho que se a gente tiver pessoas com boa intenção, as pessoas com pensamento positivo, com vontade de construir coisas, a gente resolve os outros problemas do mundo. Muito bom, muito bom. Acho que metade da população mundial, né? Mas, enfim, talvez o mundo ficasse mais tranquilo. Pelo que você gostaria de ser lembrada daqui a 150 anos? A gente falou da Dona Cacilda, né? Então vamos pensar assim, uma projeção daqui a um bom tempo, você não está mais aqui, e aí pessoas da sua família, pessoas que você teve uma proximidade maior, filhos de amigos, netos de amigos, né? Caso lembrem, porque não é um exercício de ego, mas é um exercício de tentar preencher essa frase. Isabela era uma pessoa que... Eu acho que ela buscava fazer um mundo melhor. Sim, eu acho que eu queria que as pessoas ficassem bem. Eu acho que se as pessoas pensarem nisso de mim, que eu ajudei elas a serem seu melhor, eu acho que eu ficaria feliz. Pensando, né, essa pergunta, acho que do ponto de vista pessoal, né? Do ponto de vista profissional, hoje, para mim,
e a gente tem trabalhado fortemente para isso. E eu gostaria de deixar para o Brasil que as pessoas tivessem consciência de que a obesidade é uma doença e que elas precisam se cuidar. Que a gente tirasse esse estigma da obesidade ser uma coisa estética, Sim. uma falta de vontade, e sim entender que essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa precisa de um tratamento, porque eu acho que as pessoas precisam viver melhor, precisam ter o direito de viver melhor, né? Então, nesse ponto, o meu objetivo profissional bate com o meu objetivo pessoal também. Muito bonito. E para finalizar, uma frase ou uma mensagem marcante na sua vida que você poderia deixar aqui para gente? Olha, tem uma coisa que eu falo muito, principalmente, eu vou deixar a frase então para as mulheres, que eu acho que principalmente elas, né, sofrem isso, né? Eu recebi uma vez um presente de uma grande amiga, uma pessoa muito querida, e quando eu abri a caixa que eu vi, eu falei, nossa, como isso é importante na minha vida. Que dizia, tá tudo bem se um pratinho quebrar. Eu acho que a gente, nessa jornada da mulher, achar seu espaço dentro do mercado de trabalho, da sociedade em geral, achar seu novo espaço dentro dessa sociedade, a gente criou em alguns momentos uma persona que é sei lá, eu não sei quem é essa pessoa, é uma super heroína, né? Uma pessoa perfeita. Maravilha. Uma Mulher Maravilha que é uma super mãe, vai lá, ajuda os filhos a fazerem o dever com os bonequinhos, ao mesmo tempo a casa está brilhante, ela está em forma maravilhosa, toda arrumada, unhas feitas, e ela é uma excelente profissional, e isso gera uma ansiedade muito grande, né? Então eu acho que as pessoas entenderem, e na verdade eu fico muito chateada, porque eu ainda escuto algumas grandes profissionais falarem disso, né? Já falaram de uma que tem 5 filhos, ela é uma CEO e ela lê 15 livros por mês. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. Alguma coisa não está certa. Ou não é verdade, né? Então, eu acho que as pessoas precisam, e acho que principalmente quando você chega numa posição de liderança, eu acho que falar sobre as suas vulnerabilidades, mostrar para as pessoas que a gente chega mesmo sendo uma pessoa real, então que tem dia que não... Vai ter semana que não dá para fazer a unha, não dá para fazer a manicure, não tem tempo. A escolha é entre isso ou você, sei lá, passar um tempo de qualidade com a sua família. Tem momentos que o trabalho te puxa mais e você, às vezes, não vai poder estar na festinha da escola do filho. Não se culpa, são escolhas. E fazer essas escolhas são importantes. Ter o controle, dizer, tá tudo bem, e vai cair, né? E eu acho que tem uma coisa que, se a gente sabe dessas escolhas, a gente até tem a opção de pedir ajuda, né? A gente não está sozinho, de pedir para o marido, vai você lá, nesse momento. Pedir para uma amiga, me ajuda nisso aqui. Então, eu acho que esse fica aqui o meu recado, aí, a minha sugestão para que essas grandes executivas e grandes profissionais que a gente tem no nosso país sejam pessoas inteiras, com as suas qualidades e com as suas falhas. Muito bom, muito bonito. Isabela, muito, muito obrigado pela sua abertura, pela agenda, pela disponibilidade, pela transparência. Foi demais, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Fiquei muito feliz que deu certo e que você tenha muito sucesso aí. Mas, né, você também se reinventou aí bastante. Então, nessa sua nova jornada aí, que você tenha muito sucesso, André. Muito, muito obrigado. Obrigado a você que está nos acompanhando, que ofereceu a sua audiência atenta para mais esse episódio. Agradeço pelo seu tempo. Se você gostou, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais propósito, mais inspiração. Muito obrigado e até o próximo episódio.